Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, nesta manhã de quarta-feira, levando para você uma reflexão muito importante, que é sobre o oferecimento que nós temos da nossa vida, para o próprio Jesus, o oferecimento de tantas coisas importantes que nós gostaríamos de apresentar a Ele. Será que a gente é tão pobre, tão simples, que nós não temos o que oferecer a Jesus? É claro que sim. Eu tenho, você tem, todos nós temos, porque a nossa vida é um presente de Deus, porque Ele acredita em cada um de nós. Ele faz de nós justamente essas pessoas que têm um coração renovado sempre, principalmente quando a gente participa da Santa Eucaristia, e a gente se vê uma pessoa, eu diria, obrigada a fazer o bem. Não obrigada por uma lei, mas obrigada porque o sentimento que aflora em nós a partir da Eucaristia é aquele sentimento que nos faz nos sentir bem, dizendo, olha, aquilo que eu experimentei, eu quero que outra pessoa também experimente. E por isso a gente acaba vivendo um momento diferente a cada Eucaristia, a cada comunhão que a gente recebe. Por isso, no programa de hoje, a gente quer justamente que você pense sobre essas coisas. Quais são as provocações que a gente precisa ter, não é? Para que a gente perceba e acorde para aquilo que Deus sempre oferece a cada um de nós e dizer, olha, eu posso levar alguma coisa até esse menino Jesus que nasce agora no Natal. É claro que a gente às vezes traz algumas reflexões sempre em momentos como este, de Natal, de Quaresma, de Páscoa, porque são tempos propícios que a Igreja, pela liturgia, nos oferece. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que começar a pensar assim, estas reflexões, elas podem acontecer ao longo de todo o ano, porque a gente sabe que o Natal, ele não é precisamente numa época, vocês já sabem disso, é aquela conversa que todos os anos a gente entende. Mas a gente pode, ao longo do ano, fazer com que os nossos gestos sejam gestos, eu não sei se eu posso usar essa palavra diretamente, mas gestos natalícios. Jesus que se faz presente na vida de cada um de nós. Então, para a gente começar a nossa reflexão, nós vamos agora assistir um VT para compreender um pouco melhor, porque hoje eu gostaria de trabalhar com vocês durante 3 pontos. Preparar o caminho, ou seja, perceber aquilo que faz com que a gente entenda a nossa revisão de vida como um processo natural para o encontro com Jesus, depois perceber como que essa revisão de vida me coloca centrado enquanto pessoa diante de Jesus. E por último, claro, trabalhar diretamente a temática, como e o que eu ofereço a Jesus. Então, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, gostaria que você acompanhasse comigo este VT agora. Vamos lá. Em uma estrada, para que o caminho fique pronto, obras são necessárias. Isso requer trabalho e muita dedicação. Na vida espiritual não é diferente. Assim como essa obra aqui exigiu um projeto, eu também, na minha vida espiritual, vou ver quais são os passos que eu preciso seguir para que esse caminho fique pronto, para que esse caminho chegue aonde eu quero que chegue. O terreno precisa ser preparado e a terraplanagem é uma técnica construtiva que visa aplainar e aterrar o local. Aplainar os caminhos do Senhor, acho que é isso. Encher aquilo que está mais para baixo e, junto com Deus, celebrar aqueles pontos mais altos. Na minha vida também, espiritual. Onde eu preciso mudar? Onde eu preciso me converter? Quais são os pontos baixos da minha vida espiritual? Então eu peço a graça de Deus para que o Espírito Santo venha planificar esses vazios na minha vida espiritual. Isso que precisa de conversão. Dificuldades e desafios são encontrados pelo caminho. As dificuldades hoje em dia são as coisas que nos seduzem, que nos prendem a uma realidade que a gente sabe que um dia vai passar. A mesma coisa aqui na obra. Para fazer com que essa marginal fique pronta, para fazer com que esse caminho fique pronto, precisa trabalhar sob o sol, precisa trabalhar sob a chuva. A dificuldade mais é esse calorzão brabo aí, também é muito perigoso, que é na beira de rodovia. Para mim é o sol, né? O sol é muito quente, né? Então, chegou a hora que a gente não aguenta, né? Mas depois de ver o trabalho pronto... Depois a gente passa assim na rodovia mesmo, trabalhei aí. Nossa, é muito gratificante, muito bom. Para o engenheiro Carlos, é preciso seguir preparando o caminho para a chegada do Senhor, mantendo sempre o foco na vida eterna.
A gente aqui, mesmo limitado, mesmo não vendo direito ainda o que está no fim do caminho, a gente já sente uma alegria, a gente sente vontade de continuar, a gente sente o impulso de Deus nos levando à frente. Então, eu imagino quando chegar lá, diante da glória de Deus, vai ser maravilhoso. Que legal isso, né? Você vê que a reflexão que o engenheiro Carlos aí fez sobre justamente esta preparação, este aplainar, aparar arestas, ver aquilo que a pessoa precisa conduzir, mesmo sem entender como vai chegar aquilo lá, mas você tendo o projeto, você tendo a visão, você idealizando, você consegue chegar, eu não diria mais rápido, talvez até menos, né? Chega-se mais devagar ao objetivo final, mas a determinação de fazer isso é muito importante. Então foi quase uma aula de espiritualidade, uma aula de teologia, uma aula de reflexão, até mesmo de autoajuda, motivacional, porque disse em outras palavras, uma palavra bem laica mesmo, aquilo que a palavra de Deus fala para a gente no programa de hoje. Por isso a gente tem que parabenizar toda a produção que fez este VT, que fez acontecer tudo isso, porque foi uma produção muito bonita, muito interessante, que nos ajudou pela reflexão dos três, aliás, os dois operários e o engenheiro, a perceber que nós também, enquanto católicos, precisamos preparar o caminho do Senhor. Dentro disso, a gente juntando um pouco essa questão, como eu tinha dito no início do bloco anterior, que a gente iria falar sobre isso, eu queria, para falar da questão da preparação para o coração, dizer um texto de Isaías, porque é fundamental aquilo que a gente precisa, eu diria, assimilar mesmo. Isaías, ele tem a compreensão exata, eu diria assim, exata, daquilo que Deus faz, fez e fará pela humanidade. Então, o texto de Isaías é muito bonito porque ele diz assim, dentro deste VT que a gente acabou de ouvir, no capítulo 35, versículo de 1 até 5, algum outro trecho, vou dizer o seguinte, Isaías escreve assim, alegrem-se o deserto e a seca, a terra seca, rejubile-se a estepe e floresça, como narciso cubra-se de flores, sim, rejubile-se com grande júbilo e exulte. E aí ele completa dizendo assim, fortalecei as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações conturbados, sede fortes, não temais. Eis que vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para vos salvar. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de dizer para você, complementando o texto, é o que eu acho que dá mais ainda essa maravilha de Isaías, porque ele diz assim, então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o servo e a língua do mudo cantará canções alegres. Veja que bonito isso. Porque a água jorrará do deserto e rios da estepe. A terra seca se transformará em brejo e a terra árida em mananciais de alegria. Olha, quando a gente tem a palavra de Deus como referência em algumas questões da nossa vida, toda a nossa vida, mas de uma maneira mais precisa, nesses momentos de advento, nesses momentos de preparação, por isso a nossa temática de hoje, é que nós somos convidados a preparar o caminho do Senhor com aquilo que nós temos, com os instrumentos que nós temos. Em nenhum momento, Isaías, ou o próprio Deus, ou o próprio Jesus diz assim, é necessário que vocês tenham essas ferramentas, porque eu preciso de uma maneira diferente, ou de algumas coisas diferentes, para que você leve até os outros a minha palavra e a minha boa nova. Em hipótese alguma. Deus conta com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, com as ferramentas, os materiais que eu tenho, quais são os elementos que eu tenho para preparar este caminho. E aí, eu acho que entra uma das coisas mais belas de toda a nossa igreja, de toda a nossa reflexão. Eu não preciso mudar aquilo que eu sou para chegar até Deus como uma pessoa que tem a capacidade de viver o advento, de viver o Natal de uma maneira mais plena. E para oferecer alguma coisa para Jesus, eu tenho que restaurar a minha própria vida, não no sentido de aniquilar aquilo que eu sou, mas aniquilar aqueles complementos ou elementos que me distanciam de ser de fato aquilo que Deus quer que eu seja.
Porque quando Deus me dá a vida, em primeiro lugar, Deus não me dá a vida pensando nos percalços que eu vou passar ou colocando em mim todos os pecados e todos os erros. As escolhas que eu vou fazendo durante a minha vida é que vão me dando esse jeito de ser, mudando algumas formas de ser na minha personalidade, e é isto que precisa preparar, aparar, tirar, julgar fora. É por isso que o tempo de advento é propício para isto. Porém, uma das coisas que mais me alegra na questão do advento é essa palavra de esperança que Isaías fala e que tem que motivar você. E tem que motivar a mim também, dizendo assim, olha, puxa vida, eu tenho a minha limitação, sou um barro ali que não funciona para nada. Eu não teria motivação nenhuma para ser aquilo que eu sou, vitórias que eu consegui, tantas coisas. E, no entanto, Isaías vem dizendo assim, olha, esse montinho de terra que você é, pode se tornar uma montanha, se você tem esperança e se você acredita naquilo que Deus faz por você. Se de fato você tem a certeza daquilo que você quer, se você acredita de fato naquilo que o próprio Deus pede para você. Por isso, na nossa reflexão de hoje, a gente quer justamente que você entenda tudo isso. Ou melhor, provocar em você tudo isso. Senão a gente começa, a partir de então, a sempre viver uma reflexão diferenciada daquilo que Deus quer para cada um de nós. E isso não é bom, porque senão a gente se perde e deixa de fazer aquilo que a gente se propõe aqui no primeiro momento. Preparar o nosso coração, como Isaías nos ensinou aqui. Toda vez que a gente faz uma revisão de vida, nasce uma esperança em nós. Isso é muito bonito. Nasce uma esperança naquilo que nós somos. Se a gente muda alguma coisa, é para que outras coisas renasçam. E o espírito do advento é isso. Então, no primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse, era justamente isso. Olhar de uma maneira um pouco mais intensa esta preparação que você vai fazer. E depois a gente, claro, continua no nosso segundo ponto sobre isso, como que a gente vai, de fato, despertar e agir para esse novo tempo do advento. Muito bem, claro que com a nossa reflexão, com a nossa participação, com tudo aquilo que a gente tem também, dentro disso que a gente está apresentando hoje, aquelas pessoas que rezam conosco, que acreditam na oração como uma referência para a sua vida, para tudo aquilo que ela quer para ela mesma. Como, por exemplo, a Vera da Glória Ferreira Garcia, ela é de Iconha, lá no Espírito Santo, ela pede pela saúde dela mesma, do seu esposo, pelos filhos Vânia, Vinícius, pelos netos e por toda a sua família. Lá de Curitibanos, em Santa Catarina, Adélia Maria Roper, ela pede pela saúde de Maria Clara, por ela mesma e por toda a sua família. Cerília dos Santos, Jaguariúna, São Paulo, pede pelo seu esposo, por ela mesma. A Geni Tamazelo Marcelo, ela é de Americana, aqui no interior de São Paulo, pede por várias coisas aqui e a gente, claro, vai colocar diante de Nossa Senhora as suas intenções. A Gessi Lourdes Milani Borg, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma e alguns nomes que ela apresenta aqui, síndrome do pânico e tudo mais. Quero também lembrar, de maneira muito especial, Delair Marques do Prado. Ela é lá de Goiandira, ou Goiandirá, mas eu acho que é Goiandira, lá em Goiás. Ela se tornou nova sócia. Isso é muito bom, porque é mais alguém que acredita nesse projeto de evangelização. Mais um novo sócio, a Maria de Fátima Coelho dos Santos. Ela é de Feliz Deserto, lá em Alagoas. Um grande abraço para ela, muito obrigado. Terezinha Avelino da Silva, ela é de Aramina, no interior de São Paulo, e também tornou-se nova sócia. Muito obrigado pela participação e por vocês acreditarem nesse nosso projeto de evangelização. Muito bem, nós vamos para o breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta, conversando sobre essa questão de como o nosso coração pode silenciar-se para, dentro dessa revisão de vida, revisão de tempo, preparar melhor para o nosso Natal. Até daqui a pouco.